Nós estamos aqui com o Marcos Terena, articulador dos povos indígenas a nível global, participando do comitê facilitador da Rio+20 aqui no Rio de Janeiro. Bom, Marcos Terena, como é que está sendo essa discussão a nível de outros países, a discussão da Rio+20 em outros países? Porque sabemos que você tem acompanhado essas discussões lá fora. Como é que está sendo essa discussão? Bem, essa mobilização ela nasce com o Brasil, isso é muito importante falar, seja do ponto de vista do governo brasileiro, seja do movimento social brasileiro, né? Já que os grandes fóruns, como a questão da mudança climática, né? A questão dos bosques, a questão da diversidade biológica, que são fóruns específicos chamados COPs, tem sido muito forte, os governos assumiram compromissos e eles não conseguiram responder esses compromissos com esses setores, né? Então eles têm medo, os governantes têm medo de vir para Rio+20 e serem cobrados publicamente, porque eles sabem que o movimento social brasileiro ele é muito diversificado e é muito forte. E aqui tem os povos, como os povos indígenas, os quilombolas, tem os movimentos dos camponeses, né? Então é muito forte, coisa que a gente não encontra em outros países. Essa mesma organização. Esse tipo de força da população, né? E atrás dessa população, então, tem os habitats, a natureza, né? Como eu disse, o Brasil é respeitado lá fora, nesse cenário da ONU, por causa da chamada mega diverso. Então o Brasil tem água potável, o Brasil tem água salgada, o Brasil tem nióbio, né? É um celeiro de biodiversidade que tem atendido o mundo, né? É um celeiro que está sendo monitorado, né? Isso é outra coisa que preocupa muito os povos indígenas, porque a gente não sabe quem vai usar isso no futuro, né? O Brasil, né, precisa se mobilizar para criar políticas de salvaguardas para esse patrimônio, né? Porque é o que a gente sempre fala, garantir o futuro das novas gerações, né? Mas, por outro lado, a Rio+20 ela está se fortalecendo cada vez mais, né? E é importante, por exemplo, criarmos uma identidade no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Por exemplo, nós indígenas já criamos isso. Nosso evento vai se chamar Carioca. Carioca. São duas palavras indígenas, né? E o que representa? Significa a oca é casa, né? Casa. É muito comum isso. Agora, cari é o apelido que os indígenas, na época que os portugueses chegaram, davam para os portugueses, que é uma espécie de peixe feio, né? Peixe feio. Então, hoje em dia, o carioca, né, todo mundo diz eu sou carioca e tal, mas ele não tem a consciência de que ele está usando duas palavras indígenas, porque aqui originalmente território indígena da Confederação dos Tamoios, dos Guarani hoje em dia, né? Então nós vamos trabalhar essa consciência da sociedade como um todo, né? Então carioca significa casa feia. Casa do homem branco. Casa do homem branco. Então, porque aqui só tem homem branco. Homem branco. E, por outro lado, nós também queremos despertar a sociedade brasileira esse amor pela terra, né? Então ela vai se chamar Carioca, a voz da Mãe Terra, né? Para mostrar que a questão ecológica, a questão econômica, tudo vem da Mãe Terra, que oferece tudo de graça, né? E que muitas vezes os grandes grupos econômicos, os grandes países que destroem o planeta, os países da Europa, os países da América do Norte, eles não querem assumir o compromisso de mudar a sua forma de ficar rico. Então nós criamos também um conceito que nós temos que debater, que é qualidade de vida. A pessoa que é rica no Brasil, ele tem qualidade de vida, ele vai na rua da alfândega, com liberdade, não vai com um monte de segurança, tem medo de ser sequestrado, ele não tem qualidade de vida. A mesma então coisa. Suposta qualidade de vida nesse do modelo atual, né? Mas na verdade paga caro para ter esse modelo de qualidade de vida. E sacrifica a população de baixa renda, que tem que pegar trem. Você vê, por exemplo, a questão da habitação, da moradia, isso faz parte da qualidade de vida e do meio ambiente. Você faz um apartamento de 2 quartos, aí não consegue dormir bem, então você não tem qualidade de vida. Então nós queremos debater isso também com a sociedade envolvente, né? E na questão dos direitos indígenas, né, nós vamos debater a questão
os grandes temas que o Brasil não debate. Nós indígenas debatemos, mas os grandes temas, por exemplo, assim, defender o ar. Todo mundo diz, pô, mas o Brasil está com essa política, está trabalhando. O protocolo de Kyoto, né? O carbono, o crédito de carbono. Crédito de carbono, tecnicamente chama-se crédito de carbono, mas isso é vender o ar. Quem é o dono do ar? Né? Então, os povos indígenas que preservaram 14% do Brasil está guardado do ponto de vista ecológico para o bem viver das futuras gerações. E nós nunca cobramos por isso. Então, nós queremos mostrar que os povos indígenas sempre cuidaram da terra, gostam do Brasil. E nunca receberam nada, enquanto tem pessoas e empresas recebendo por essa venda desse ar. Né? É uma política, né? Isso é uma política. Então nós temos que discutir isso. Muitas vezes a sociedade do bairro, por exemplo, não sabe. A sociedade lá dos quilombolas não sabe, mas nós, os índios, sabemos e temos preocupação quanto a isso. Como é que está sendo a interface do movimento indígena com os outros segmentos? Como você tem falado, o quilombola, né, os caiçara, como é que está sendo a interface entre esses movimentos? Não, existem esses movimentos, claro, porque isso é uma relação que tem que ser feita, tem que ser construída, tem que ser respeitada, mas uma coisa que nos une é a diferença. Então não adianta a gente dizer assim, vamos todos juntos. Então, se tem um objetivo comum, nós vamos juntos. Se não tem, nós temos que respeitar o objetivo do outro. Então às vezes o homem branco pensa assim, não, todos os índios têm que morar na Amazônia. Não pode, porque tem índio do Pantanal, como eu. Culturas diferentes, hábitos diferentes, apesar de ser indígena, tem um hábito diferente, como nós também temos. Exatamente. Então a relação é de respeito mútuo. Começou com a Aliança dos Povos da Floresta, com o Chico Mendes, há muitos anos atrás, e agora o movimento ecológico, o movimento ambientalista, né? A gente quer incorporar os valores indígenas na juventude, por exemplo, né? Hoje o jovem ele domina a tecnologia do futuro, que é o Twitter, a internet, e a juventude indígena também quer conhecer isso, mas nós precisamos mostrar que você não pode só falar com a máquina, você tem que falar com a pessoa. Isso. E assim, para fechar, como é que está a sua visão na relação da receptividade da sociedade, a participação a nível lá fora e a nossa participação aqui dentro, e o que você espera que aconteça, porque nós temos percebido assim, o baixo nível de participação, quer dizer, a informação não chega na base, ou porque, ele às vezes até chega, mas chega de uma forma que não atende a base, quer dizer, eu não vou discutir o problema do outro, eu quero discutir o meu problema. Então como é que está sendo essa sua visão na relação da participação lá fora, da sociedade e aqui dentro? Eu sempre procuro mostrar isso, pegar o exemplo que eu converso com as lideranças indígenas, né, os grandes chefes. É uma conversa diferente quando você conversa com uma organização indígena, né? Então os grandes chefes, que são as aldeias, as comunidades, eles precisam compreender, claro que tem um problema local, né? Mas que nós temos que cuidar do planeta como um todo. Então o problema local, ela faz parte de um modelo mundial que afeta, prejudica, né? Que contribui também para uma situação ou outra, né? Então nós precisamos mostrar também para a sociedade brasileira, para o homem branco, e às vezes tem um problema, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos que debater a questão da ocupação dos morros, né? A falta de projetos, programas habitacionais que têm levado as pessoas a morarem nesse local. Você tem que analisar o motivo que levaram essas pessoas a morar. Porque é um risco. Você não pode agredir a natureza, você não pode agredir a mãe terra. Porque quando a chuva cair, vou dar um exemplo clássico, quando a chuva cai, a água da chuva vai procurar o caminho dela, o caminho natural. Se na frente tiver uma ponte, ela vai derrubar a ponte. Se na frente tiver lixo, ela vai levar o lixo. Se tiver uma vila, vai acontecer a mesma coisa. Então nós temos que aprender a respeitar o caminho da natureza. Tá ok. Muito obrigado.